Olá, este é mais um vídeo Excel sobre Excel e hoje vou-vos mostrar aqui uma situação, no mínimo curiosa, que aconteceu num grupo do LinkedIn, onde um membro colocou uma questão que tinha uma folha de cálculo e estava lá com um problema que não conseguia resolver de forma alguma. E que era, ele tinha uma folha de cálculo montada, com uma série de colunas, né, e dados, e tinha numa coluna com datas que era pelo que eu me lembro de ver na folha de cálculo, era a única coluna com números, o resto era texto. Era uma espécie de checklist, qualquer coisa assim parecido. E ele não conseguia formatar as datas. Ou seja, o que é que nós temos aqui? Nós temos aqui um número 41.382, que é desde 1900, vocês já devem saber isto, eu já fiz vídeos sobre isto, desde 1900 até 18 de 4 de 2013, no caso desta data aqui. Bom, ele chegava aqui e fazia isto. Formatar. Data. Portanto, isto está formatado como data. Até vou testar aqui com outro formato. Ok. E continuava a não lhe formatar os números. Bom, eu disse-lhe, opá, eu não estou a entender o que tu estás a perguntar. Ele era espanhol. É espanhol. Manda-me a plantilha. Em espanhol é plantilha. Que é para eu ver. Bom, conforme abri a folha de cálculo, logo me apercebi do problema, que, portanto, aqui é mostrado o número e aqui é mostrado o número formatado. Ora bem, porquê é que isto acontece? Porque ele está a trabalhar num modo de folha de cálculo que é um modo que não deve ser utilizado para trabalhar com folha de cálculo, que é no separador fórmulas, em mostrar fórmulas. Ele tinha o mostrar fórmulas ativado. Portanto, alguém o ativou ou o ativou ele sem querer. Provavelmente aquela folha de cálculo seria uma folha de cálculo partilhada por vários membros da empresa. Alguém ou ele clicou no modo mostrar fórmulas e acontece que este modo não é o correto para trabalhar com uma folha de cálculo, nem pouco mais ou menos. Isto é utilizado para fazer uma auditoria à folha de cálculo e sabermos se existem erros e que fórmulas é que existem na folha de cálculo. Então, eu vou desativar e reparem que agora já temos a nossa folha de cálculo a trabalhar no modo correto. Portanto, até aqui, estas imagens que estão aqui, que estão com umas propriedades para que não, portanto, independentes da posição e tamanho das células, portanto, elas não deveriam alargar quando a folha de cálculo é alargada. Se eu fizer isto, elas mantêm a mesma configuração de mesma definição, a mesma largura e comprimento. Mas se nós fizermos aqui mostrar fórmulas, as próprias imagens são alargadas. Portanto, porque isto é um modo, digamos, que o Excel tem para mostrar o que está dentro das fórmulas em termos de sintaxe, ou seja, mostra realmente o que as fórmulas têm. Enquanto que na barra de fórmulas mostra-nos o resultado. Portanto, se clicarmos no modo mostrar fórmulas. Portanto, quando vocês tiverem uma situação desta, já sabem que com a folha de cálculo trabalha-se no modo normal e não no modo mostrar fórmulas. Depois, qual é o problema disto? O problema é que se nós gravarmos, se estivermos no modo mostrar fórmulas e gravarmos e fecharmos o fecheiro, ao abrirmos novamente, o modo mostrar fórmulas continua ativado. Esse é que é o grande problema. Este é um erro do Excel. O Excel deveria, ao fechar o fecheiro, desativar automaticamente este modo e não o faz. Portanto, por isso é que ele insistia com aquilo e não conseguia passar dali. Bom, eu já lhe resolvi o problema e espero que também tenha ajudado a outras pessoas. Caso aconteça isto, já sabem como é que devem proceder. Então, até um próximo vídeo de Excel.